Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 6 de novembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 16, versículos 9 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostar de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos faz refletir sobre a amizade com dinheiro. Amizade com dinheiro. Ou até mesmo a nossa relação com o dinheiro. É disso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Interessante que o Evangelho vai dizer que os fariseus, que eram amigos do dinheiro, quando ouviram o ensinamento de Jesus, diz aqui o Evangelho, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Começaram a rir de Jesus, começaram a zombar de Jesus. Mas por quê? Porque eles eram amigos do dinheiro. Ou seja, o dinheiro ocupava um lugar central na vida deles. Queridos irmãos e irmãs, qual é o lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida? Nós sabemos da importância do dinheiro. Sabemos da importância do dinheiro. Sabemos que nós precisamos do dinheiro. Quem não precisa? Nós precisamos do dinheiro para comprar roupas, para comprar alimentos, enfim, para tanta coisa. A própria igreja precisa do dinheiro. A igreja precisa do dinheiro porque, inclusive, a igreja também tem suas contas. Tem suas contas a pagar, tem funcionários a pagar. Então, tem manutenção da própria casa de Deus. Ou seja, a própria igreja precisa do dinheiro. Mas qual é o lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida? É importante a gente refletir. E é algo que cada um de nós, você e eu, porque nós temos as nossas necessidades. Por exemplo, o padre de vez em quando precisa fazer um bingo, uma rifa, alguma coisa também para ajudar nos gastos da igreja. Porque, como eu acabei de falar, a igreja tem seus gastos, a igreja tem suas contas a pagar. E nem sempre aquilo que é o ofertório, o que dá o ofertório e o dízimo são suficientes. Mas então, a grande questão é essa, volto a perguntar, que lugar ou que tipo de relação nós temos com o dinheiro? Jesus vai dizer no Evangelho que ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou ao dinheiro. Isso significa o quê? Isso significa que o dinheiro pode se tornar aos poucos o senhor das nossas vidas. Ou até mesmo, de uma forma diferente de falar, o dinheiro pode ser o senhor, ou nós podemos viver em função do dinheiro. Será que você não está vivendo em função do dinheiro? Será que a sua vida não está sendo uma busca desenfreada pelo ter? Até mesmo diante do tempo difícil que nós estamos vivendo, diante da crise que nós estamos vivendo, será que nós não estamos aos poucos caindo nessa tentação
É um tempo difícil, é verdade, o tempo que nós estamos vivendo. Mas em tempo nenhum, por mais difícil que seja, o dinheiro poderá ou deverá ocupar o lugar que é de Deus nas nossas vidas. Deus é que é o centro. Deus é que deve ser o primeiro da nossa vida. Deus é que é o Senhor das nossas vidas e não o dinheiro. E se formos fiéis a Deus, Deus na sua providência vai velar sobre nós aquilo que nos é necessário para sobreviver. Não é isso que ele diz no Evangelho de Mateus? Jesus diz: vede os pássaros do céu. Os pássaros, eles têm seus ninhos. Os pássaros, eles não ceifam, não colhem. Os pássaros do céu não plantam. É o que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha. No entanto, o Pai do céu os alimenta. Ou seja, o Pai do céu não deixa os pássaros morrer de fome. E Jesus diz uma frase muito importante, muito profunda. Ele diz: e vós, homens de pouca fé, vós não valeis mais do que os pássaros, do que os lírios do campo? Então, queridos irmãos e irmãs, nunca façamos do dinheiro o nosso Deus, o nosso Senhor. E não permitamos que ele ocupe o centro da nossa vida. Não vivamos em função do ter. Não. Sirvamos a Deus acima de tudo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.